Paz do Senhor para a igreja. Vinte da harpa cristã, amém? Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai, olhai para o Cordeiro. Oh, aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Nós possamos olhar sempre para Ele, para Ele. Aleluia. Aleluia. 77. Guarda o contato. Queres nesse mundo. Amém? 77. Queres neste mundo ser um vencedor. Queres tu cantar nas lutas e na dor. Queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com teu Salvador.
Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Quer neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegres tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Glória, glória a Deus. Nós possamos estar sempre em contato com o Pai, ligado com Ele. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 225. Ser valente. 225 da harpa cristã, amém? Ser valente. Aleluia. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com e tome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar. Ser valente, seja aqui aonde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, oh glória, ser valente, pelejando por Jesus. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com e tome do valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Fraco sem o mal temer, aos caídos sem dó, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, bom e dome no valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar no Brasil, em terra ou mar. Tu
teu sangue, nós possamos ser valentes na batalha em todo o tempo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem é valente? Quem está pronto para entrar na batalha pelo reino do nosso Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus, aleluia. A batalha é árdua, mas a vitória é certa. E a recompensa é maravilhosa. Rua de ouro, lugar que você jamais imaginou, jamais pensou, jamais chegou aos nossos corações. É o que nos espera lá naquele grande dia do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar nos colocando de pé, vamos estar lendo nossa palavra devocional. Estaremos no Salmo 37. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam, amém? Do Aldinha. Glória a Deus. Salmo 37. Vamos estar lendo alguns versículos, apenas do 3 até o 6. Glória a Deus, aleluia. Está fazendo a leitura alternada. Eu vou estar lendo o 3, irmão, o 4, o 5 e o 6. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos repetir todos juntos, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo o fará. Glória a Deus, aleluia. Vamos poder, irmãos, é um salmo de Davi. Davi é um homem que confiava em Deus. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Tudo que Deus colocou na frente dele, toda peleja, toda batalha, ele botou Deus em primeiro lugar. O gigante vira para ele e fala assim: sou eu por acaso um cão? Você vem para mim com pau e com pedra? Ele fala assim: você vem a mim com lanças e escudo, e eu vou no nome do Senhor, no nome do meu Deus. Confiava plenamente em Deus. Por isso, todas as batalhas que ele foi, ele venceu. Porque antes ele consultava, antes ele perguntava. Era perfeito? Não, não era perfeito. Porque não existe na terra homem perfeito. O único perfeito que esteve na terra e está até hoje é Jesus Cristo. Que ele teve como homem, nasceu como menino, cresceu, não teve pecado algum. Ele era perfeito. Mas Davi não era perfeito. Davi era um homem, comedor de arroz e feijão, igual qualquer um de nós. Tinha os defeitos dele, mas a confiança em Deus era plena. Confiar em Deus é primordial para a vida do cristão. A palavra diz que se confiar nele, entregar tudo na mão dele, ele tudo o fará. Tudo, irmão, é tudo. Não é tudo que eu quero, mas é tudo que eu preciso. Porque desde que eu estou na presença de Deus, eu não tenho tudo que eu quero, mas nunca me faltou nada que eu preciso. Assim eu creio que é na vida dos irmãos. Vamos estar orando. Quem necessita de oração? Eu e minha casa. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai, grato eu sou-te pela tua palavra. Que cada dia mais, meu Pai amado, nós possamos ter confiança em Ti, em todos os âmbitos da nossa vida. Muitas das vezes desistimos, achamos que a nossa bênção não vai chegar, achamos que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Mas a última palavra é tua, Senhor meu Deus. Aquele filho que está perdido, aquela filha que está afastada,
aquele emprego que a porta não se abre. Oh, meu Pai, eu sei que no momento certo, tudo vai se tornar em bênção. No momento certo vai haver salvação, restauração, cura das enfermidades, cura espiritual, Senhor meu Deus. Eu não sei a dificuldade de cada irmão que ergueu o seu braço aqui hoje, mas eu sei que eu tenho um Deus, que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que dá vida eterna. Então entra agora nos lares, meu Pai amado, de cada um aqui representado. Vai de encontro às necessidades que são diversas, meu Pai amado, porque cada um tem um problema diferente do outro, mas Tu sabe o intento do coração de cada um. Tu sabe a necessidade do Teu povo, Senhor meu Deus. Dê vitória, meu Pai. Entrego tudo e todo em Tuas mãos, certos de vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Assim, louvando ao Senhor. Salve da amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso escudo, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, aleluia, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, a vocês que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim diz o Senhor. A tua palavra é escudo e broquel. Aleluia, Pai. Não há ferrolho
Lé Mendonça, chora que a vitória vem. Não tem não. O crente quando chora, o Senhor responde. Lé Mendonça. Deixa a pasta aí, irmão. Deixa a pasta aí. Deixa a pasta aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. O teu choro não é em vão, não. O teu choro é vitória. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é fim. Não pensa não. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel, aonde? Lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. E mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olhe, é o mesmo e não mudou. O choro pode durar uma noite, mas quando vem a alegria, ela vem amanhecer. Assim diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, oh. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Oh, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. E mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Aleluia. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou.
é o mesmo e não mudou. É o mesmo. Amém, é mesmo e não mudou. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar apresentando nossa visitante. Temos uma visitante que já foi membro aqui da nossa igreja, a irmã Esther. Pode ficar de pé, irmã, por favor? Onde está a irmã Esther? Glória a Deus, aleluia. Vamos cumprimentá-la com bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, porque nós amamos você. Glória a Deus, aleluia. Irmã Noemi, fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Vamos clamar pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oramos, irmãos. Soberano e eterno Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos reunidos no Teu nome aqui neste lugar, Senhor. E a nossa finalidade é Te adorar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, meu Senhor. Estamos Te clamando porque sabemos que Tu atende a nossa oração. O nosso clamor chega diante de Ti, meu Pai Celestial, e que quando o clamor chega diante de Ti, vem junto com a resposta para cada um de nós, os carentes e necessitados, meu Senhor da glória. Tu conhece cada necessidade, Tu conhece cada um que aqui deu entrada hoje, aqui nesta noite. Toma cada um nas Tuas mãos, as suas famílias toma nas Tuas mãos. Guarda, livra de todo mal, liberta, meu Senhor, dá livramento, meu querido Jesus. Eu te apresento às nações agora, toda autoridade, todo poder foi entregue nas tuas mãos, e tu tem poder para dominar, tu tem poder para salvar, tu tem poder para curar, tu tem poder para libertar o mais vil pecador. E a tua igreja clama, a tua igreja chora, a tua igreja ora pelas almas carente e necessitada. Vá ao encontro deste povo, meu Senhor, que não te conhece, meu Pai Celestial. Sabemos que a tua vinda se aproxima e a igreja vai embora. Mas antes de ir embora, temos que fazer a tua obra, anunciando a tua palavra enquanto é dia, pois a noite vai chegar. Meu Senhor, para todos nós, olha para nós e receba a nossa oração. E já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos estar falando a palavra de oferta, referente à oferta. Vamos estar tirando as ofertas. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. 11. Não, perdão, passou a folha 9. 2 Coríntios 9, do 7 ao 10. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, amudeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente, que semeia, e o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará o fruto da vossa justiça. Glória a Deus, aleluia. Certa vez, um jovem estava iniciando o evangelho e não dizimava, não dava oferta.
E ele foi numa pregação e o pastor falou assim: fazei prova com Deus, que Deus multiplicará na tua vida. Deus te dará mais do que você pode receber. Não é fazer prova com Deus, falou, eu vou te dar tanto que você vai me devolver tanto, não. É fazer prova com Deus de você ser fiel a Deus. A fidelidade no pouco, não é no muito, não. E ele saiu dali pensando e falou assim, eu vou ser fiel. E ele fez um trabalho, ele estava desempregado, ele fez um trabalhinho, fez um bico, pegou o dízimo daquele pouquinho que ele ganhou e foi lá, depositou na casa do Senhor. Passado mais ou menos uma semana, ele tinha feito algumas entrevistas em alguns lugares, e uma empresa que ele tinha feito convidou ele para começar a trabalhar. E ele foi lá na empresa e falou, você pode começar, vai ser contratado, o salário é tanto, o salário era bom. Quando ele chegou em casa, tinha a carta de outra empresa. E para ele exercer o trabalho, e ele ganharia o mesmo valor. E Deus deu a ele mais do que ele podia receber, porque ele teve que escolher qual lugar que ele ia ficar. Assim é Deus na nossa vida. Muitas das vezes, não temos aquilo que queremos, mas não deixa faltar nada. Ser fiel um pouco, e Deus colocará no muito. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando. Poderoso Deus, eterno Pai, entrega a tua igreja que vai agora te adorar e te louvar com os seus dízimos e ofertas. Vai de encontro à necessidade de cada um. Aquele que está desempregado, só vai abrindo portas de emprego, Senhor meu Deus. Que nós possamos compreender o que é fidelidade. Nós possamos compreender a cada dia mais, meu Pai, que o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é que nos abastece o nosso lar. O Senhor que supre as nossas necessidades. Entrego cada ofertante hoje em tuas mãos. Que o Senhor dê com abundância, segundo o teu propósito, o teu querer na vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, pode ofertar? A equipe de louvor louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Deus é poderoso. Hoje estamos com um número reduzido. Os irmãos estão lá na matriz, cumprindo a nossa escala. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Senhor da glória. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, louvar juntamente conosco. Te amo, Deus, tua graça
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, é eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, louvado seja o nome grande
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor em nossas vidas. Vamos estar nos colocando de pé, vamos estar recebendo nosso pastor Dualdo, que vai trazer uma porção da palavra essa noite para os nossos corações. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Que nos diz assim, no primeiro capítulo, a partir do versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Amém? Poder sentar. Nós podemos dizer que um dos profetas mais emotivos, um dos profetas mais sofredores e um dos profetas que mais nos emocionam com suas palavras é o profeta Jeremias. É o profeta que derrama lágrimas, e exatamente por suas palavras, por suas lágrimas, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. É o profeta do qual nós mais temos informações biográficas. E quando nós lemos dentro do livro dele, tudo que ele passou, vemos quanto ele sofreu em nome do Senhor e em nome da palavra do Senhor. Tão impactante é o ministério do profeta Jeremias,
que lembra muito a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não por acaso, lá pela metade do livro, alguns comentaristas chegam a dizer que nós temos ali a paixão de Jeremias, no sentido dos seus sofrimentos, de tudo aquilo que ele passou. E tudo isso em nome da palavra do Senhor. Quando nós lemos os livros proféticos, nem todos os livros nos contam como foi a chamada desse profeta. Como Abacuque, por exemplo, começou o seu ministério. Não temos essa informação. Como Sofonias, talvez o livro menos conhecido da Bíblia, como esse profeta começou o seu ministério? Não sabemos. Mas de Jeremias, aqui, logo no primeiro capítulo, nós temos informações de como ocorreu a chamada do profeta Jeremias. O texto bíblico diz que ele é proveniente de uma cidade chamada Anatote. E quando vamos lá para o primeiro livro de Reis, devido a um conluio estimulado por Adonias para derrubar seu próprio pai Davi, quando ele já estava doente de cama, ele diz: eu vou me tornar rei, não respeitando o seu pai. E infelizmente, Abiatar, que era o sacerdote e que tinha acompanhado Davi desde a época em que ele andava de um lado para o outro, se escondendo da ira de Saul, ele acabou apoiando Adonias. Quando Davi morre e sobe ao trono Salomão diz: eu não vou te condenar à morte, porque você foi afligido em todas as aflições de meu pai, mas devido à sua traição, você não será mais meu sacerdote, e eu vou te exilar para essa cidade chamada Anatote. E no lugar de Abiatar, ele colocou Zadok como sumo sacerdote. Desde então, surgiu uma tradição que se fortaleceu um pouco antes de Jeremias, de que os sacerdotes, eles eram descendentes, especificamente, através de Zadok. Outros levitas, que eram, através dessa linhagem de Abiatar, ficaram esquecidos lá em Anatote. Embora o texto bíblico não diga que Jeremias era descendente direto de Abiatar, ele é proveniente de uma cidade que conhecia a história. E Jeremias, ele vai percebendo que a classe sacerdotal em Jerusalém, que tem a incumbência de cuidar da lei do Senhor, para que a lei do Senhor seja adequadamente ensinada, eles não estão fazendo isso. Mas eis que Deus chama então alguém de uma cidade que tem má fama, que é desprezada por esses sacerdotes em Jerusalém. E Deus diz para Jeremias: eis que eu te chamei desde o ventre para ser profeta às nações. Eu te santifiquei desde a madre. Além de Jeremias,
nós temos outro caso na Bíblia de alguém que foi chamado desde o ventre para exercer uma função, que é o apóstolo Paulo. Jeremias chamado desde o ventre para ser profeta. O apóstolo Paulo chamado para ser apóstolo desde o ventre materno. Ou seja, Deus escolhe determinadas pessoas não para serem salvas ou perdidas, porque isso Deus deixa dependendo se eu aceito ou não a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas para algumas pessoas, Deus entregou uma missão especial. E assim foi com Jeremias. Desde o ventre, ele foi chamado para ser profeta. Mas Jeremias, ele traz uma objeção parecida com a de Moisés. Nesse particular, ele fica semelhante a Moisés. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: eu não sei falar, eu sou de língua pesada, envia outro. Não me envia. Jeremias fez a mesma objeção, dizendo, na nossa tradução diz: ah, Senhor, não faça isso, porque eu ainda sou uma criança. Não diz a idade. A tradição judaica vai dizer, como coloca em muitos, 12 anos. A tradição judaica sempre gosta de colocar essa idade de 12 anos. Mas o texto bíblico não diz a idade em que Deus revelou que já tinha chamado ele como profeta desde o ventre. Mas uma coisa que pelo texto bíblico fica clara: ele não era uma criança. Porque o texto hebraico diz: ah, Senhor, não me envia porque eu sou um jovem. É assim que está no texto hebraico. Ele já não era mais uma criança. Ele era um jovem. Qual idade? Não sabemos. Mas lá no Novo Testamento, Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. E o profeta Joel diz: eis que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e não somente os anciãos profetizarão, mas os jovens também poderão profetizar, ter sonhos. O fato de ser jovem não significa que não pode exercer a obra de Deus. Jeremias, no momento em que Deus lhe revela, ele é um jovem, mas Deus diz: eu te chamei desde o ventre. E Deus continua: não digas, eu sou um jovem, como está no texto hebraico, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Todos os profetas, eles têm em comum isso. Eles anunciam a palavra do Senhor. O profeta, ao contrário do que muitos pensam, não é alguém que está apenas para predizer o futuro. Embora anunciar coisas futuras façam parte da profecia,
isso não é o primordial. Acima de tudo, o profeta, ele traz a palavra de Deus para os homens. A palavra profeta, no hebraico, significa o porta-voz de Deus, aquele que fala em nome do Senhor. E o profeta Amós disse: rugirá o leão, quem não ficará com medo? Fala o Senhor, quem não prestará atenção? E mais à frente, quando Jeremias já está exercendo o seu ministério, ele diz que a palavra do Senhor é como um martelo que fere a penha, que fere a rocha. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E aqui o texto continua. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Isso porque ele tinha também objetado, dizendo: eu não sei falar. Mas Deus diz: não temas, porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Agora, quando diz que o Senhor estendeu a mão e tocou na sua boca, aí nós lembramos da chamada do profeta Isaías, que veio um anjo com uma tenaz, com uma brasa tirada do altar celestial, tocou na boca de Isaías e disse: eis que os teus lábios estão purificados para anunciar a palavra do Senhor. Mas Deus não prometeu a Jeremias um mar de rosas. Muito pelo contrário. O ministério de Jeremias foi um dos mais difíceis. E justamente Deus diz, olha, no versículo 10, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares. E só no final diz, e também para edificares e para plantares. A palavra de Jeremias seria uma palavra dura, porque a mensagem que Deus deu a Jeremias foi num momento de grande turbulência em Judá. O Império Assírio estava caindo, já tinha caído. E dois povos estavam disputando para ocupar o lugar da Assíria. De um lado, o Egito, que depois de mais de 500 anos estava tentando recuperar as glórias do passado. O Egito tinha passado por um período difícil de domínio dos etíopes, e depois passou por um período de domínio dos assírios, tinha recuperado a sua independência e estava tentando dominar aquela região. É quando nós vemos que Faraó Necal chegou a interferir e colocar um rei em Judá. Eliaquim, que muda o nome para Joaquim. Mas também surge um outro poder na Babilônia. Primeiro com Nabopolassar e depois com seu filho Nabucodonosor. E os dois estão brigando para ver quem vai prevalecer.
E em Judá, uns estão torcendo pelo Egito e outros estão torcendo pela Babilônia. No entretanto, aquelas pessoas se esqueceram que a nossa confiança deve ser em nosso Salvador Jesus Cristo. Isaías chegou a dizer: não confieis na força do Egito, porque é força humana. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E começaram a brigar, um apoiando o Egito e outro apoiando a Babilônia. E era um momento tão turbulento que, se alguém escolhesse o Egito, era perseguido por aqueles que apoiavam a Babilônia. E se alguém apoiasse a Babilônia, era perseguido por aqueles que apoiavam o Egito. É nesse momento que Deus entrega uma mensagem dura e que Jeremias ficou extremamente temeroso. Vá e diga que o povo tem que aceitar se entregar para a Babilônia. E sabe por quê? Porque eu vou permitir isso devido aos pecados. Eles pecaram, eles me abandonaram, então eu permitirei que a Babilônia chegue e tome conta. Não será nem o Egito, eu vou permitir que a Babilônia tome conta, como castigo pelo fato do povo ter se afastado de mim. E Jeremias diz: mas como eu vou entregar essa mensagem? Todos vão dizer que eu sou um traidor. E foi o que disseram. Você está sendo pago pelo dinheiro da Babilônia para dizer isso. Você é um falso profeta. Mas Jeremias disse: essa palavra Deus me entregou por causa do pecado de vocês. É nesse sentido que aqui no início diz: para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, mas ao final, para edificares e para plantares. Porque Deus vai dizer mais à frente: o povo irá para o cativeiro da Babilônia, e eis que eu permito isso como castigo. Às vezes, Deus permite acontecer certas coisas em nossas vidas por causa de uma desobediência. E nós precisamos, em muitas situações, arcar com as consequências. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um pecado. Muitos falam do adultério de Davi, mas ele cometeu, não um, dois. Além de cometer adultério, ele cometeu um homicídio premeditado, em que ele entregou a sentença de morte nas mãos do próprio, que era Urias, marido de Batseba. E Deus disse que ele era culpado desses dois pecados. Mas Davi, imediatamente, ele se arrependeu. E como nós lemos lá no Salmo 51, não afastes de mim o teu Espírito Santo. O profeta Natã então diz para Davi: o teu pecado é perdoado, mas ficam as consequências. A espada jamais se apartará da tua casa.
Davi está doente, já idoso, e ainda está sofrendo as consequências, vendo, entre outras coisas, seu filho Adonias se revoltando contra ele. Vê seu filho Amon cometendo incesto com a própria meia-irmã e sendo assassinado por Absalão. Depois Absalão se revolta contra o próprio pai. E já idoso, já acamado, ele vê mais um filho se revoltando contra ele, Adonias. E Deus deixa as consequências para que ninguém diga: é fácil, eu peco, depois é só pedir perdão a Deus. Deus, ele perdoa quando há perdão sincero, mas mesmo quando há arrependimento sincero, Deus permite que fiquem as consequências. Por isso Deus permitiu que o povo fosse para o cativeiro. Uma mensagem dura que Jeremias entregou, mas Jeremias em mais de um momento pede para que o povo possa retornar e se arrepender. O próprio rei Zedequias, ele percebeu que Jeremias era um homem de Deus. Zedequias, o rei, na ocasião em que Nabucodonosor invadiu e levou o povo para o cativeiro, cumprindo a profecia, Zedequias chama Jeremias e diz: Jeremias, eu sei que o que você fala é o correto, é palavra de Deus. Mas se eu fizer o que você me pede, o que dirá o povo? E Jeremias disse: não temas, porque Deus é a garantia. Mas infelizmente Zedequias preferiu atender à vontade do povo. E como castigo, Deus permitiu que Zedequias fosse levado preso por Nabucodonosor e tivesse os seus olhos vazados, porque ele se negou a ver espiritualmente. Deus lhe tirou a visão física. O que o ministério de Jeremias tem a nos ensinar? Da mesma maneira que Jeremias recebeu um encargo, uma missão, da mesma forma, a igreja tem uma missão profética. A igreja é a voz profética para esse mundo. E da mesma maneira que Deus disse para Jeremias: não temas, pois eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, da mesma maneira, Deus fala para a igreja e para cada um de nós: não temas, porque eu coloco as minhas palavras na boca de cada um de vocês. Não podemos fugir à nossa missão profética. Sabemos pelo Novo Testamento que Deus concedeu o dom espiritual de profecia para alguns. Alguns receberam o dom espiritual de profecia, mas isso não significa que somente esses podem se levantar. Quando alguém está pregando a palavra do Senhor aqui no púlpito, é a palavra profética para a igreja e para o mundo. E quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, Deus nos diz: agora vai lá fora e anuncia também tu a minha palavra. Será que nós desejamos cumprir com a missão profética da igreja,
Ou nós criaremos desculpas e objeções como Jeremias. Eu não sei falar, eu sou um jovem, ou eu já estou muito idoso. Que desculpas nós temos dado para Deus? Eu não posso falar porque eu não conheço a palavra, mas eis que o Novo Testamento, Jesus disse: leiam na palavra, porque Moisés escreveu sobre mim. Leiam as Escrituras. E o apóstolo Paulo disse para Timóteo: persiste em ler. É interessante, Paulo poderia dizer para Timóteo apenas isso: leia. Mas não, ele complementa: persiste em ler. Porque ler dá sim preguiça, dá trabalho. Você tem que dispor um tempo. Não, eu prefiro ver vídeos de TikTok do que ler alguma parte da palavra de Deus. E é por isso que Paulo diz para Timóteo: não desista, persiste em ler. Para que nós possamos cumprir com o papel profético da igreja. Sempre que nós estudamos a história da igreja, Deus nunca deixou de ter a voz profética dentro da igreja. Quantos e quantos homens que falavam: te cala, não fale a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo incomodou essas pessoas e elas disseram: eu não posso me calar, mas eu preciso falar da palavra de Deus. Por isso que Deus termina aqui o relato da chamada de Jeremias dizendo, lá no versículo 17: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença. Dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Deus fala para a igreja: fala tudo quanto eu te mandar. E aqui no final do versículo, o texto hebraico é ainda mais forte. Não, aqui está dizendo não desanimes, mas o texto hebraico diz: não fiques amedrontado diante deles, não fiques com medo, porque eis que eu te esforço, eis que eu te dou bom ânimo, e eis que o meu Espírito Santo te dá coragem. Na história da igreja, não foram poucos que morreram por não negarem a palavra de Deus. William Tyndale, só porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, ele foi condenado à fogueira. E antes que ele expirasse, antes que ele entregasse o espírito, ele encontrou forças, segundo uma tradição, para gritar: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Quase 100 anos depois, foi justamente um rei na Inglaterra que disse: eu vou patrocinar, eu mesmo, uma tradução da Bíblia. E essa tradução até hoje é uma das mais utilizadas pelos povos de língua inglesa.
a tradução do rei James, que foi esse rei que cumpriu a oração que William Tyndale fez antes de morrer. Deus tocou no coração do rei James e ele patrocinou uma tradução da Bíblia. E aqui o texto continua: porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E ele termina dizendo: pelejarão contra ti. Mais uma vez o texto hebraico aqui é mais forte. Farão guerra contra você, guerrearão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Não devemos temer, mas o que Deus nos pede é que nós preguemos a palavra dele. Não podemos perder tempo para deixar de falar outra coisa que não seja a palavra do Senhor. São mais de 30.000 versículos na Bíblia. Mesmo que eu escolha aí, desses 5.000 versículos, quantos versículos eu vou ter para pregar por anos a fio? Não é uma tradição nossa, mas na antiguidade, muitos reformadores faziam isso. Hoje eu vou pregar Mateus 1. Somente quando terminar Mateus 1, eu vou pregar Mateus 2. Terminando Mateus 2, eu vou pregar Mateus 3, até terminar todo o Evangelho de Mateus. Não é nossa tradição, mas isso nos alerta que prioridade máxima a palavra de Deus. Nós somos, eu não canso de dizer isso, somos o povo do livro, somos conhecidos como o povo do livro, e não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus. Se eu deixo de falar da palavra de Deus, eu vou ser talvez um mero religioso, e eu digo que talvez nem isso. Mas, se eu aceitei a Jesus como meu Salvador, se eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não posso abrir mão da palavra de Deus. O que nos identifica é justamente o nosso compromisso com a palavra de Deus. Jeremias, ele abraçou uma causa, que é a causa da palavra de Deus. E a Bíblia não diz como foi o fim da vida de Jeremias, mas até onde o livro conta, ele nunca deixou de pregar, de anunciar a palavra do Senhor. Que da mesma forma, cada um de nós não deixe de pregar e de anunciar a palavra do Senhor. Como o Senhor Jesus disse, se necessário, preguem até dos telhados, mas não deixem de pregar a palavra do Senhor. Que Deus dê a cada um de nós a mesma ousadia, a mesma coragem e o mesmo ânimo que foi encontrado no profeta Jeremias. E que Deus abençoe.
Glória a Deus, aleluia. Verdadeiramente, todos nós temos um chamado. Todos nós temos algo para fazer no reino de Deus. Muitas das vezes, achamos que só vir para a igreja, sentar no banco, adorar o Senhor é o suficiente. Mas não. Deus tem um chamado na nossa vida para pregar para a nossa vizinhança, para ser testemunho para a nossa parentela, para levar a palavra àquele que nunca ouviu. Mas como assim, pastor? Todo mundo sabe de Jesus? Todo mundo já ouviu falar. Ouvir falar e conhecer é diferente. Parar para sentar para escutar é diferente. E através do meu testemunho e testemunho de cada um de nós, nós vamos trazer almas para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos mais 2 visitantes hoje, que é Jorge Reis e Priscila Reis. Também eles eram membros daqui, estão visitando. Vamos recebê-lo como bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Temos algum visitante que não foi anotado ainda? Não, né? Tá bom. Irmãos, segue a nossa programação normal, tá? Da semana. Tem algum aviso especial, Leandro? Ceia na matriz, né? Nós temos o culto de doutrina na matriz, no dia 28, dia 29, quarta-feira, culto público aqui. Dia 31, culto de ensino na sexta-feira. Dia 2, domingo, é a Santa Ceia na matriz, com reunião de obreiro à tarde. E aqui na parte da manhã também temos a escola dominical. E à noite, às 16 horas, culto de louvor e adoração. Temos também o culto em Vila Amizade. Temos consagração na terça-feira, às 9 horas. Temos o culto público na quinta-feira, às 19 horas. Quinta-feira pela manhã aqui, temos a consagração com a direção da irmã Selminha. E que Deus possa estar abençoando a todos. Que vocês possam ter recebido, igual eu recebi de Deus aqui, e meditar na palavra de hoje. Eu fui chamado. Eu fui chamado. Eu fui chamado para ser diferente. Eu fui chamado, não porque nós somos especiais, mas estamos na contramão do mundo, somos diferentes. O mundo vê cada um de nós com olhos diferentes, porque nós somos diferentes do mundo, porque não pertencemos a esse mundo, estamos aqui de passagem. E o EBOM, a inscrição já está aberta, tá? Vou procurar o irmão Leandro para poder fazer a inscrição, tá? O EBOM é uma escola bíblica direcionada a membros e obreiros, é para toda a igreja. Mas muitas das vezes falou, mas pastor, eu fiz ano passado, eu fiz EBOM, ano retrasado eu fiz EBOM. O tema esse ano é o Sermão do Monte. Cada ano tem um tema diferente, cada ano tem uma lição diferente, cada ano é um aprendizado que a gente leva, um conhecimento que a gente leva para a nossa vida. Nós estamos alimentados a cada dia. Então não deixe de fazer a inscrição. A inscrição é R$90. Está dividindo, né, Leandro? Está dividindo no cartão, aqueles que não poderem pagar à vista. É só falar com o Leandro, tá? Não deixe. Nós contamos com todos para ganhar conhecimento, para aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar encerrando nosso culto, vamos estar orando. Vou estar chamando aqui a irmã Selminha para estar orando para o final.
Glória a Deus, irmã Selminha. Aleluia. Glória a Deus. Ela vem toda entusiasmada, vem rindo. Ó. Aleluia. E o pastor Dualdo vai estar empreitando a bênção apostólica. Glória a Deus. Então, a notícia boa. Hoje é aniversário da irmã Terezinha. Vem aqui, irmã Terezinha. Glória a Deus. Essa jovem, essa linda jovem está fazendo aniversário hoje. Irmãos, quando terminar o culto, nós já sabemos, todo mundo acompanha a irmã Terezinha para a casa dela. Glória a Deus. Sobe aqui, irmã Terezinha. Vem cá, irmã Selminha. Só para mim. Glória a Deus, aleluia. Ela falou que pode falar 81 anos, ó. Essa jovem senhora. Deus é maravilhoso, né? Vamos estar orando pela vida da irmã Selminha. Oh, irmã Terezinha. Glória a Deus. Poderoso Deus eterno, Pai. Está aqui tua serva, Senhor, meu Deus, completa mais uma primavera hoje. Grato eu sou a Ti por ela ter chegado até aqui, porque o Senhor sustentou. O Senhor vem multiplicar, meu Pai, a vida dela aqui na terra, meu Pai, dando qualidade de vida, meu Pai, que o óleo derramado sobre a cabeça dela, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha dar vitória, tua serva em todos os âmbitos. Entrego ela em tuas mãos, certo, meu Pai, que o Senhor há de cuidar e proteger, em nome de Jesus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Irmã Selminha orando. Bendito Deus, te agradecemos, Pai querido, por este culto nesta noite, Senhor, a todos os irmãos que aqui estão, Senhor, a cada lar representado, Senhor. Agora iremos para o nosso lar, Senhor, nos leva na tua paz, nos guarda, aos que vão caminhando, aos que vão com seus veículos, meu Deus, livra, Senhor, de todo mal, Senhor, dá-nos uma noite de paz, de bênção, de vitória. Senhor Jesus querido, esta é a nossa oração e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.